hoje eu estou aqui no SESI Campus, conferindo os bastidores do espetáculo João Cabral, com o pessoal aqui da Companhia de Teatro Íntimo, que está completando 10 anos este ano. Renato e Gabi, sejam muito bem-vindos a Campus e ao meu programa. Renato, se você não se importa, eu vou começar com as damas. Por favor. Primeiro que ela já está aqui, a bailarina, né? Gabi, seja muito bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho do espetáculo para a galera que está em casa. Bem, muito obrigada. É um prazer estar em Campos. Esse já é o terceiro espetáculo da companhia que a gente vem a Campos, então a gente tem uma rede de amigos e de plateia muito querida aqui. A gente vem com muito carinho. E João Cabral é um convite à poesia do poeta João Cabral de Melo Neto. E é um espetáculo que passa um pouco pela história dele sobre a obra poética. Então a gente chega falando de Recife, da meninice dele, e chegamos até Sevilha, que é onde ele realmente tem um posto diplomático, onde ele se encanta pela Sevilha e que leva ele de volta a Recife. Então é um pouquinho dessa viagem desse grande poeta nosso brasileiro. Agora, Renato, você é o diretor do espetáculo e dessa vez vai atuar também, né? O ator principal, o dono do posto, é o Rafael Viana. Que ele não fica com ciúme. Que ele não tem que dizer logo isso. Mas como ele ficou preso no Rio por causa da novela, preso nas gravações, preso é uma palavra ruim para isso, né? Como ele ficou ocupado, comprometido, porque também é um trabalho que ele se orgulha muito de fazer. Então, como a gente trabalha em companhia, esse é o momento justamente para colocar as coisas em ação. Como eu dirigi, acompanhei todo o processo, é mais fácil que eu assuma do que trazer um ator de fora que teria que começar desde o início a entender o que é a obra de João Cabral, que é complexa, que é bela, que precisa de um grande estudo, até para que a gente possa, depois desse estudo, colocar de uma maneira mais fluida, mais simples até, em cena. Então acabou sendo meio natural eu entrar no lugar dele para fazer essa viagem e poder manter o espetáculo sempre aceso. Mas ele está a postos, assim que a gente voltar, ele retoma e segue em frente as temporadas da peça. Tomara que ele não fique com ciúme dessa entrevista também, né? Não fica. O bom de companhia é isso, a gente entende que acima dos atores, acima da direção, acima de tudo, existe um espetáculo e, sobretudo, o diálogo desse espetáculo com o público. Ele precisa estar vivo para que possa acontecer o que já aconteceu aqui as outras vezes que a gente veio em Campos, que é um diálogo que a gente faz sempre depois do espetáculo, de conversar sobre como foi a experiência, qual a expectativa que as pessoas tinham, se foi atendida ou não, qual a relação que elas já tinham com o teatro ou não, que elas já tinham com o João Cabral ou com a própria poesia em geral. A proximidade, né? A proximidade que a gente chama de intimidade, por isso Companhia de Teatro Íntimo. Então ele não vai ficar com ciúmes não, vai ficar só um pouco triste de não estar aqui conosco, mas faz parte. Depois você mostra pra ele a entrevista, da próxima, quem sabe, ele vem a Campos. Agora, Gabi, você é a única mulher e, minha opinião, faz o seu papel belíssimamente, porque como mulher, né, Renata, eu acho que você concorda comigo, a parte feminina do espetáculo está bem representada. Obrigada. Na verdade, assim, nesse espetáculo eu sou a única mulher, na companhia não. Somos mais meninas que ajudamos esse barco a andar com muita sedução, simplicidade, sensibilidade. E força. E nesse espetáculo a gente fez essa escolha justamente para a gente trazer o feminino da poesia do João Cabral, que muitas vezes é lido sem esse feminino, né? Tem muitas avaliações sobre a poesia dele que são de uma poesia mais dura, uma poesia mais de construção. Ele não é esse poeta que se desmancha em amor, né? Ele fala de amor, mas ele fala de um outro jeito. Então, como é que a gente traria isso para dentro do espetáculo? Mesmo as poesias onde a gente coloca o amor, a gente também não coloca o amor dramático, o amor romântico, porque ele também não traz esse lugar. Eu acho que o fato de ter uma mulher em cena em João Cabral é a representação um pouco disso, assim, desse jeito poético que ele via a mulher sem esse amor romântico. E a gente, de alguma forma, também foi um pouco questionado com isso, né? Um poeta presença tão masculina, por que tinha uma mulher em cena? Mas eu acho que quando vai chegando ao final do espetáculo fica bem claro por que tem uma mulher em cena. E já aproveitando, falando de você, né, e falando de você no espetáculo, a parte em que vocês estão ali dançando, né, lembrando um pouco Sevilha. E você tem um ar feminino, sim, mas eu acho que foi um pouco do que você falou, desse jeito do João Cabral de falar um pouquinho de amor. Porque é um feminino, mas ao mesmo tempo ela não perde aquela força dela, aquela pose.
Eu acho que na poesia dele a mulher aparece mais, um pouco lá na frente, quando ele realmente vive em Sevilha. E ele fala isso nas obras poéticas da parte da Espanha. Ele se encanta com o feminino, mas esse feminino da bailadora de Andaluzia, dessa mulher que é forte, dessa mulher que sapateia, que tem opinião, que se coloca. Esse é o encantamento dele. Então, por isso que a gente também retrata a Espanha e retrata a Sevilha, trazendo o feminino nesse lugar. O cenário, a gente vê aqui cadeiras, violões, malas, e assim, acredito que vocês vão se sentar nas cadeiras, na dinâmica do espetáculo. Queria que você contasse um pouquinho dessa dinâmica, como que vocês, além da dança, da parte que o pessoal está vendo em casa, mas o que tem mais na peça? Conta mais segredinhos pra gente. Nesses 6 anos de pesquisa do João Cabral, fica muito nítido, e ele verbaliza isso em muitas poesias, que ele constrói uma poesia como ele constrói a arquitetura de uma casa. Ele é um camarada que pensa muito na geometria das coisas. Então, quando a gente foi pensando no como é que a gente ia construir isso em cena, em imagem, a gente também foi tentando trazer um pouco mais de coisa de limpeza, de geometria e objetos muito seletos que trouxessem para dentro da cena a representação do que a gente escolheu como palavra poética dele. Então, assim, a gente tem a cana do Recife, o canavial do menino que viveu dentro do Recife, do engenho. A gente tem a limpeza dos objetos, o número 4, que para ele era super importante. Então, a gente foi elegendo coisas. A mala das viagens, ele foi diplomata, ele morou em muitos outros lugares além de Sevilha, né? A Sevilha aparece muito forte porque ele se apaixonou. Mas o espetáculo tem um pouco isso, tem essa arquitetura. A gente até brinca que é um dos nossos espetáculos mais coreografados, porque ele é tão geométrico que às vezes ele não dá espaço para emoção, e é bonito porque a poesia do João também ele fala isso. E ele fala uma coisa que eu acho deslumbrante, a minha poesia não é para ser falada. Quando a gente leu isso, a gente quase desistiu, né? Chega, não vamos mais fazer. Não vamos mais fazer, que cara complicado, gente. Como que se fala isso? Mas a gente realmente se apaixonou por ele, assim, e foi um mergulho muito intenso. Gabi, muito obrigada pela entrevista. Renato também, adorei conversar com vocês. Voltem sempre a Campos, que eu sei que vocês gostam muito daqui, já falaram, com vários espetáculos. Boa sorte para a companhia, que dê tudo certo. Eu só queria deixar um convite para vocês que assistem o programa. E as nossas redes sociais, é sempre Teatro Íntimo, todas, Twitter, Instagram, Facebook. As nossas agendas, quando a gente está circulando, quando a gente está montando, sempre tem lá. Algumas vezes acontece de a gente dar oficinas, então as oficinas também são divulgadas lá. Então, para você ficar ligado na nossa rede social e acompanhar os nossos trabalhos. Espero que voltem com a oficina, então. Eu queria um recado que é agradecer ao SESI, que eu acho que tem esse projeto de circulação tão importante de fazer com que uma companhia como a nossa possa circular pelo estado e entrar em contato com diversos públicos interessados, interessantes, ávidos por bom teatro, ávidos por boa poesia, e essa troca enriquece todo mundo. E se não tivesse esse patrocínio, a gente talvez não conseguisse estar aqui. Mesmo sendo perto, Campos do Rio de Janeiro, às vezes é muito difícil se deslocar. Isso para todos os artistas. Então, iniciativas como essa devem ser comemoradas, aplaudidas e prestigiadas. E o prestígio maior é ter você aqui conosco. Adorei! O prestígio maior é ter você aqui com a gente no programa também. Obrigada pela companhia, a gente se vê. Uma coisa que eu soubesse, e de lá eu vinha, se lá eu estivesse, e meu amor na roda, cada um chaveiro, e cada um picado, é um desastre seu. Meu amor na roda, fica no chaveiro, e cada um picado, é um desastre, chegou de lá.